Põe só um pouquinho a tela dos irmãos aí, por favor. De retorno para mim aqui, ó. Graça e paz, meus queridos. O Vinícius não deixou, mas pode deixar, Vinícius. Coloca aqui o pessoal para mim dar uma olhadinha neles. Eu sei que vai reduzir um pouco a transmissão, o vídeo no YouTube, mas eu só queria ver os irmãos aqui na tela. Estou com saudade dos irmãos. Graça e paz, meus queridos. Vocês estão bem? Faz um positivinho para mim. Isso, estão escutando bem? Estão glorificando ao Senhor? Tem uns irmãos aí que não querem mostrar a face, né? Não querem mostrar o rosto. Mas como é bom, amo vocês em Cristo Jesus, ok? É bom estar com os irmãos, novamente louvando e bendizendo o nome do Senhor. Pode colocar de volta lá, Vinícius, por favor. Ok? Pode puxar então. Isso, os irmãos lá no site do YouTube lá, eles estão vendo agora esta imagem maior, né? Fica mais nítido. Então, os irmãos já vão dando um feedback aí para que a gente possa estar melhorando. Novamente eu quero pedir perdão para os irmãos, né? A questão do atraso um pouco, mas nós chegamos cedo aqui, estamos procurando fazer o melhor. Provavelmente domingo que vem a gente já esteja então de uma forma correta e podemos começar o culto no horário, né? Sei lá, chegar um pouco mais cedo aqui, transmitir também para o Facebook, ok? Semana que vem a gente vê se a gente consegue transmitir para o Facebook. Como é bom dizer a Ele a glória, porque só Deus é digno de toda honra, só Deus é digno de todo o louvor. E a semana passada nós, observando o texto de 1 Samuel, nós percebemos que Deus ele dirige a história, que Deus ele está acima de todas as coisas, que Deus ele cada passo que a história vai dando, Deus é que está direcionando essa história para concretizar a sua vontade. E dentro dessa questão, dentro do mesmo texto ali de 1 Samuel capítulo 1, nós glorificamos o nome do Senhor porque este Deus que dirige a história, esse Deus que está acima de todas as coisas, esse Deus que criou todas as coisas, Ele também responde, Ele ouve e responde às nossas orações. E nós percebemos, queridos, que nós é que precisamos insistir em dobrar os joelhos no chão, nós é que precisamos insistir em oração, para que a gente possa não perder o foco, para que a gente possa entender a vontade de Deus na nossa vida. E nós percebemos que Ana, ela teve pelo menos ali 4 possíveis empecilhos para que tirassem a sua vida de oração, tirassem o foco de Deus. Teve a sua inimiga espiritual ali, né? Pessoas não espirituais, que foi a Penina. Nós percebemos os religiosos e observamos um pouco o Eli. Nós também percebemos que pessoas próximas podem nos tirar do objetivo de estar prostrados aos pés do Senhor. E também, queridos, nós percebemos que além de todas essas situações externas, tem o próprio desânimo, quando a gente não percebe o agir de Deus, quando a gente não percebe que Deus está trabalhando na nossa vida, por vez ou outra a gente acaba desanimando e desiste de orar. Mas é extraordinário porque Ana não desistiu. Deus tinha um propósito na vida de Ana, Deus tinha um propósito na vida de Israel, Deus tinha um propósito para o povo do mundo inteiro através de Samuel e de
Davi. Deus estava dirigindo a história e Deus então ouve a oração ou demonstra a sua vontade ali na vida de Ana. E na continuação do texto, queridos, nós percebemos Ana glorificando ao Senhor, orando ao Senhor, engrandecendo ao Senhor pela oração respondida. Então abra sua Bíblia aí em 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 1 até o versículo 10. 1 de Samuel, capítulo 2. Primeira de Samuel, capítulo 2, dos versículos de 1 até o versículo 10. Ok, vamos ler o texto. Eu estava colocando alguém aqui para eu ficar olhando, né? Porque o meu retorno visual está aparecendo somente eu mesmo no YouTube. Pregar para mim mesmo é meio ruim, né? Olhar ali e ver somente a minha imagem. Então, obrigado, Aguinaldo. Estou olhando você e o Paulinho hoje, tá bom? Faz um positivo para mim aí, para ver se você está me escutando. Valeu, obrigado. Então vamos ler aí o texto de 2 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 10. O texto diz assim: Então Ana orou assim, lembrando que a oração de Ana já tinha sido respondida. A oração de Ana intercedendo por um filho tinha sido respondida pelo Senhor. Lembrando que Ana está aqui aos pés do Senhor, colocando a vida de Samuel, o resultado ou o objetivo da oração aos pés do Senhor. E ela ora da seguinte forma: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de forças. O que tinha muito agora trabalha por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó necessitado e do monte de cinza ergue o pobre. Ele o faz sentar-se com príncipe e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre ele estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei. Ele exaltará a força do seu ungido. Nós queremos agradecer, Pai, mais uma vez, por estarmos louvando e bendizendo o Teu santo nome nesta noite. Nós queremos engrandecer e Te louvar, Deus, mais uma vez, porque é maravilhoso, é extraordinário
perceber o Senhor agindo na nossa vida. É extraordinário, Deus, sabermos que o Senhor, o Criador de todas as coisas, o Senhor dos exércitos, o Elohim, o Senhor, o Yahvé, o Senhor que está acima de todas as coisas, está nos ouvindo. Como é maravilhoso Deus ter essa certeza. Deus, em nome de Jesus, continua, Pai, falando ao nosso coração, como o Senhor falou através da leitura do Salmo 100, como o Senhor falou através das orações dos teus servos, como o Senhor, Pai, falou ao nosso coração através das letras desta música. A tua igreja te adora. Continua a falar, Deus, através da instrumentalidade do teu servo, apesar do nervosismo, apesar dessa questão humana, que o Senhor possa estar abençoando o coração dos meus irmãos, como o Senhor abençoou o meu coração. Amém, queridos? Deus recebe a nossa adoração. Deus recebe a nossa adoração. É extraordinário, queridos, nós observarmos nesse texto, fazendo um paralelo também quando a gente lê a oração de Davi, quando a gente lê a oração de Maria lá no começo de Lucas, a gente percebe pessoas engrandecendo o nome do Senhor, porque eles se prostraram aos pés do Senhor. Em alguma situação adversa, perceberam que ao se prostrar aos pés do Senhor, o Senhor reverteu essa situação. Mas também quando a gente vai observando as personagens do texto bíblico, a gente percebe outras situações. Por exemplo, quando a gente vai para Mateus capítulo 26, versículo 30, a gente percebe que Jesus seria preso, e mesmo ele sabendo que Jesus seria preso, ele canta um louvor, ele entoa uma adoração a Deus, porque ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Senhor. Queridos, quando nós vamos para Atos capítulo 16, versículos 20 e 26, a gente percebe ali Paulo e Silas presos, honrando e glorificando o nome do nosso Deus. Quando a gente volta um pouquinho às circunstâncias do rei Davi, faz engrandecer o nome do Senhor, mesmo em circunstâncias adversas, mesmo sendo perseguidos por outros povos, mesmo sendo perseguidos pelos seus próprios familiares, mesmo perseguido pela sua própria nação, ele resolve louvar ao Senhor. Quando a gente olha o Novo Testamento, quando a gente percebe a história dos apóstolos, eles são açoitados, eles apanham por estar evangelizando, estar pregando o evangelho de Cristo Jesus. E são situações adversas que nós percebemos no texto, que muitas vezes essas situações não são revertidas. Mas mesmo assim, esses servos do Senhor, mesmo assim, Jesus Cristo, ele continua louvando a Deus, ele continua engrandecendo a Deus. O que é que você tem feito? O que é que você tem realizado na sua vida? Será que você tem engrandecido o nome do Senhor em todos os instantes da sua vida? Será que você tem orado ao Senhor como Ana orou? Com um coração quebrantado, agradecido, feliz, porque percebeu o agir do Senhor. Queridos, quando eu estava estudando esse texto, novamente eu lembrei-me, e eu ia louvar ao Senhor essa noite com um cântico, ou com o hino de número 398 do cantor cristão. Porque esta música é um louvor sincero ao nosso Deus, e quando a gente vê a história por trás deste louvor sincero, a tendência do coração cristão, do coração iluminado pelo Espírito Santo, do coração que tem a certeza que é filho do Senhor,
passa a se derramar de uma forma diferenciada, se não fez até hoje. Quando a gente lê a história da letra deste hino de número 398, que diz assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. E o refrão diz assim: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Olha a terceira estrofe: meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal, valeu meu Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, hoje vivo na luz. Ele está louvando, ele está engrandecendo o nome do Senhor. A última estrofe diz assim: a vinda é o anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. O nome do autor deste hino aqui, queridos, era Horácio. E quando ele canta isso que eu acabei de cantar agora, quando ele exalta o nome do Senhor com essa letra, sabe o que tinha acontecido, queridos? Ele já tinha perdido o filho mais velho, o único filho do sexo masculino. Ele tinha mais algumas filhas. Alguns dizem que a história conta que ele tinha mais duas, outros dizem que ele tinha mais 4, não interessa, mas ele perdeu o único filho do sexo masculino. Não obstante a isso, em 1871, Chicago foi assolada por um incêndio muito grande, e este homem perdeu a maioria das suas riquezas. Com a família desolada, ele crente, ele um homem devoto ao Senhor, um homem que gosta de estar escrevendo música, estar adorando o Deus Criador de todas as coisas, seja qual for a situação. Ele resolve dar um refrigério para a sua família. Nós perdemos um filho, nós perdemos as nossas economias, nós estamos ajudando a restaurar a nossa cidade. Então, que ele faz? Vai ter uma conferência de avivamento na Europa. Moody vai estar pregando. Olha, vou juntar minhas economias e nós iremos até Moody, nós iremos até este avivamento. E a história diz, queridos, que esse homem então, por circunstâncias de emprego, por circunstâncias ali de estar advogando, uma audiência foi marcada justamente no dia que eles estariam indo para a Europa. Então ele manda a família e não vai. Queridos, antes de chegar, este navio afundou. Sua esposa foi achada já sem vida, sem as 2 meninas ou as 4 meninas. Colocaram ela num botinho, e nesse botinho salva-vidas ela chegou até uma costa. Diz a história que este homem, Horácio, ele recebe uma carta da sua esposa: estou bem, mas só. Estou bem, mas só. Esse homem então, diz a história, que na primeira oportunidade que ele teve, ele pegou um outro navio e foi em direção à Europa, ao encontro da sua esposa. A história também diz, e não é a história, é uma carta que ele escreveu. Eu tinha até separado essa carta, eu baixei da internet. A carta que ele escreveu diz que no exato momento aonde aquele navio afundou,
no exato momento onde o seu navio está passando no lugar onde provavelmente as suas filhas estão lá embaixo da água, ele começa a engrandecer o nome do Senhor. Ele começa a louvar o nome do Senhor. Se pasar mais doce me deres gozar, que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Salvador. Isso é um coração compungido, isso é um coração cheio de alegria, esse é um coração que demonstra gratidão. Sabe por quê? Como no texto de Ana e na vida deste homem, a gente percebe que a primeira característica de um coração totalmente grato ao Senhor, ele está com a alma confortada, está com a alegria que é proveniente do Senhor e não de situações. Ana, ela estava agradecendo ao Senhor. É lógico que a situação dela foi revertida, mas ela diz: o meu coração exulta no Senhor. Ela não diz: meu coração exulta porque eu agora tenho filho. Ela não diz: o meu coração exulta porque eu estou aqui agradecendo a Deus e dedicando o meu filho. Ela não exulta porque Eucana, seu marido, esteve com ela. Ela exulta porque a alegria que estava em sua alma era a alegria proveniente do Senhor. E só essa alegria, queridos, é que traz em uma pessoa, seja qual for a situação, o desejo de exultar o Senhor. É a alegria proveniente do Espírito Santo, é a alegria derramada em nosso coração, que só a nossa alma, através do Espírito Santo, pode sentir. O meu coração exalta ou exulta o Senhor. Ela agradece ao Senhor, ela louva ao Senhor, porque a alma estava confortada. Harold, ele agradece ao Senhor naquele momento, com a sua alma enlutada, entristecida, mas confortada, porque quem estava agindo na vida daquele homem era o Espírito Santo. A honra e glória do nosso Deus. Seja qual for a situação, meu irmão, seja qual for o seu pedido que você ainda não percebeu que não foi respondido, ou que foi respondido, dobre os seus pés ao Senhor, não os seus joelhos ao Senhor. Não fique baseando a sua alegria por bens materiais. Não fique baseando a sua alegria por uma saúde boa. Baseie a sua alegria na salvação e naquilo que Deus pode fazer em nossa vida. Um coração que exalta ao Senhor é um coração alegre por aquilo que Deus é, por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Deus tem permitido, seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. A outra evidência que nós percebemos aqui, queridos, é que um coração exultante, ele percebe a santidade do Senhor. Um coração exultante, ele percebe que adora o único Deus. Um coração exultante, um coração grato, ele percebe que engrandece o Deus e não um Deus. Ana, ela ora: meu coração exulta no Senhor. O Senhor
minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. E olha o que ela diz: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Queridos, não existe um Deus, existe o Deus, e o Deus que existe é o Deus da Bíblia, é o Deus que eu e você crê. Se é o único Deus e é o Deus que eu e você crê, porque a gente não tem a condição de exultar ao Senhor em todo momento? Porque nós estamos deixando o homem, o nosso eu, estar acima das verdades bíblicas. Ana não deixou, Harold não deixou, Paulo não deixou, Estevão não deixou, Pedro não deixou, Tiago não deixou, muitos outros não deixaram. Porque sabiam que tudo o que estava acontecendo era da vontade, era a permissão do Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia, ele é único, ele é absoluto, não existe outro Deus. E quando a gente percebe aqui a palavra rocha, além de ser único, além de não existir outro Deus, é o Deus que a gente pode se esconder. Eu gosto de outros textos que é o Deus que nos sustenta pela mão, porque nesse texto que nos sustenta pela mão, não que esse seja menos importante, eu só estou falando de uma questão de gosto, tá bom, queridos? Aquele texto que nos sustenta pela mão, quando a gente lê, a gente percebe o calor de Deus nos sustentando. Mas é isso aqui mesmo, Ele nos sustenta. Nós podemos nos esconder atrás dessa rocha. Sabe por quê? Porque a terra pode tremer, pode vir maremoto, pode vir pandemia, pode vir o que for. Quando nós estamos atrás da rocha, nós estamos no melhor refúgio, no melhor lugar que a gente poderia estar. Por isso Ana exulta ao Senhor, por isso Ana glorifica ao Senhor, porque ela tinha certeza que o Deus que ela servia era o Deus santo, era o Deus único, era o Deus absoluto. O Deus que ela servia era o Deus que ela encontrava refúgio nos seus momentos de dificuldade. Eu não estou querendo emocionar os irmãos não, mas vamos lembrar de novo para Harold. Se coloca no lugar dele. Vocês estão se colocando, Léo? Coloca no lugar. Vinícius, Elias, Jefferson, estão... Imagina você passando e vendo o lugar onde as suas filhas podem estar. Em vez de murmurar, ele diz: se aconteceu isso, o único Deus, aquele que é o Deus dos exércitos, aquele que dirige todas as coisas, Ele está, de alguma forma, por trás disso. Então, em vez de eu murmurar, eu vou louvar Cristo Jesus, porque ao louvar Cristo Jesus, eu coloco a minha ansiedade, eu coloco a minha dificuldade, eu coloco o meu sofrimento nas mãos do Senhor, e para a honra e glória do Senhor, Ele vai me tratar com o Espírito Santo dEle. Foi isso que Ana fez. Foi isso que Harold fez. É isso que nós devemos fazer. Querido, um coração agradecido, ele não se orgulha. Ele não é um coração arrogante. O texto diz: não falem tão orgulhosamente, assim eu recebi, é isso, tal. Penina agora está fechada a madre dela. Só eu é que terei filhos, Deus me prometeu. E na continuação do capítulo a gente percebe que ela teve aí ainda meninos e meninas. Mas não é isso, não é isso. O que ela está querendo dizer assim, olha, é o Senhor que age na nossa vida. O que ela está querendo dizer assim, eu louvo a esse Senhor.
Louvo porque Ele respondeu a minha oração. Apesar do sofrimento de todos esses anos, vindo e escutando essa mulher que tinha filhos, hoje eu estou aqui aos seus pés, Senhor, com a minha alma derramada, louvando e bendizendo o teu santo nome. Sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor é sábio, o Senhor estava conduzindo tudo. Sabe por quê, Senhor? Porque o Senhor é justo juiz, é o que diz o texto. Então, queridos, hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, dirigida pelo nosso professor irmão Aguinaldo, ao observar a ação do Espírito Santo na igreja, ao observar a ação do Espírito Santo no casamento, ao observar a ação do Espírito Santo na família, ao observar a ação do Espírito Santo em nosso trabalho secular, tem uma orientação aí dentro dessas observações. É que quando nós fazemos tudo para o louvor de Cristo Jesus, o louvor do nosso Deus, o nosso Senhor cuida de nós a ponto de retribuir segundo a vontade dEle. Ana se prostrou muitos anos aos pés do Senhor, e ela que agradece, porque ela foi alvo de bullying, ela foi motivo de chacota, mas mesmo assim, ela engrandece o nome do Senhor, porque sabe que esse Deus que é único, Ele também é o Deus que é justo. Queridos, estão comigo aí? Fala positivo aí, Guina, estão comigo aí? Ok. A outra evidência que eu percebo aqui, de um coração grato ao Senhor, é que um coração grato ao Senhor, por mais que as circunstâncias humanas digam não, a confiança dele está em Deus. Hoje, um irmão, eu vou citar o nome porque ele está aqui, ele não vai achar ruim comigo não. Na nossa EBD, o irmão Léo disse assim: poxa, amar o outro como o amor de Cristo Jesus, não foi isso que você disse, Léo? É difícil, é quase impossível, está no texto, não tem jeito, mas é difícil mesmo, porque a nossa tendência é confiar naquilo que vemos, a nossa tendência é confiar naquilo que sentimos. E quando a gente sente a morte, senti uma vez a presença eminente ali da morte. A gente não quer morrer. Mas quando a gente, como Ana, como Harold, glorifica o nome desse Senhor que é único, é santo, é justo juiz, a gente confia naquilo que Deus pode prover. À meia-noite cantarei uma canção tão alto que os prisioneiros ouvirão, é a letra, mas no texto está dizendo que eles ouviram. A circunstância humana não podia ser feito nada, mas por trás daquela situação tinha uma igreja orando, por trás da prisão de Pedro tinha uma igreja orando quando ele estava preso. Por trás de tudo daquela circunstância ali, as pessoas envolvidas estavam engrandecendo o nome do Senhor, porque elas sabiam, não há condição humana para reverter essa situação, então eu tenho que confiar no Senhor. Queridos, Tiago também confiou, mas Tiago não foi liberto. Deus não libertou Tiago, mas mesmo assim, Tiago confiou no Senhor. Estevão confiou, orou, quando ele viu que não tinha mais jeito, que a vontade do Senhor é que ele estivesse com o Senhor. Ele viu os céus abertos e continuou, a ponto de pedir perdão para os seus algozes. Força humana. Quem confia totalmente na força humana, coloque a sua barba de molho. Por mais que você ache que você é vencedor, somente quem confia em Deus
é que é mais do que vencedor. A outra verdade que eu aprendo nesse texto, querido, eu não ia citar, mas eu não vou reduzir, não, queridos. Não tinha ciência. Ana não podia fazer um tratamento para engravidar. Ela era estéril, ela sabia. Eu penso que Eucana, o que ele podia fazer, ele fez, e Ana também fez. Quando a gente vai para o Novo Testamento, aquela mulher do fluxo de sangue, diz que ela gastou todo o seu dinheiro, dinheirinho ou dinheirão, não sei. Não resolveu, ela resolveu confiar em Cristo Jesus, ir lá e tocar nas vestes de Cristo Jesus. Porque é melhor confiar em Jesus. É melhor confiar em Deus. É melhor confiar no Espírito Santo do que confiar no pastor Ismael. Porque Ismael é homem, é falho, mas Cristo Jesus nunca será falha. A outra verdade que eu aprendo nesse texto é que um coração grato, ele é consciente de que Deus dá e tira a vida. O Senhor mata, está no verso 6, e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Quem é que tira a vida? O texto está dizendo que é Deus. Quem é que dá vida? O texto está dizendo que é Deus. Davi, ele tinha essa consciência, e lá no Salmo 139 nós percebemos isso, o carinho de Deus, quando está nos dando vida, Ele está nos tecendo no ventre da nossa mãe. Este é o Deus, Deus único, Deus santo, Deus único, o Deus justo juiz, o Deus que dá vida e tira a vida, o Deus que dá riqueza, mas também dá pobreza. É esse Deus que Ana está louvando ao Senhor. É esse Deus que Paulo louvou ao Senhor. É esse Deus que eu estou louvando ao Senhor neste momento. É esse Deus que... Você está louvando a Deus neste momento, Aguinaldo? É esse Deus que está louvando, que os nossos irmãos, que você está louvando ao Senhor. Queridos, é Ele que dá e tira. É Ele que dá e tira. Por último, queridos, eu queria só citar, não poderia passar um coração agradecido, um coração contente. É aquele que esse Deus santo, esse Deus único, esse Deus sábio, esse Deus justo juiz, esse Deus que dá e tira a vida, esse Deus onde a gente pode encostar atrás dele. Coração alegre também, um coração agradecido que exalta esse Deus, tenha certeza que esse Deus, apesar de tudo que Ele é, Ele guarda o coração. Olha que diz o verso 9: Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Olha o verso 10: Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados, Ele trovejará. E lá no finalzinho ele diz assim: Ele dará poder ao rei e exaltará a força do seu ungido. Esse Deus, todas essas características nós observamos, e eu fiz questão de observar para mostrar esta verdade que o texto está nos dizendo. Ele está neste momento guardando o meu e o seu coração, porque o texto bíblico está dizendo. É por isso que Harold
é por isso que Ana, é por isso que Paulo, é por isso que Tiago, é por isso que Estevão, é por isso que cada um, eles engrandeceram o nome do Senhor. E nós temos que agradecer e engrandecer em qualquer momento, aproveitar a oportunidade, porque este Deus está em nosso coração, Ele está guardando o nosso coração. Então, queridos, deixa eu concluir da seguinte maneira: a verdadeira gratidão se evidencia no dia a dia. Você tem adorado ao Senhor? Em todo momento, você tem dirigido a sua vida e tem direcionado a sua vida com a alma exaltando ao Deus da Ana, ao Deus de Paulo, ao Deus de Harold, ao Deus da Bíblia? Ou nos momentos de dificuldade você até clama, mas depois você desiste porque não está percebendo o agir de Deus? Sabe o que é interessante? Você até se menospreza. Você diz: eu não sou ninguém, eu não sou nada. Muito pelo contrário, o texto está mostrando que nós somos muito, porque o Espírito Santo está em nosso coração. O que nós precisamos é, em todo e qualquer momento, exaltar este Deus poderoso. Porque quando a gente exalta esse Deus poderoso, Ele pode tirar todos ao nosso redor. O mundo pode acabar e eu ficar de pé, e você louvar ao Senhor, não porque sobreviveu, louvar ao Senhor, porque sabe que a vontade dEle foi feita. Pode perder filhos, vai ser difícil de engrandecer o nome do Senhor, mas você necessita, em meio à dificuldade, exaltar ao Senhor, se humilhar aos pés do Senhor, como Ana fazia, engrandecer ao Senhor, como Paulo e Silas fizeram. Queridos, o dia a dia é que evidencia um coração grato ao Senhor. Um dia a dia, ou o dia a dia é que evidencia se você realmente crê como Ana creu neste Deus da Bíblia. Então, depois dessa única mensagem dividida em duas partes, pense um pouco. Deus, Ele é criador de todas as coisas, Ele é Deus dos exércitos, Ele está movendo tudo para fazer e realizar a sua vontade, mas Ele escuta a nossa oração. Não deixe os empecilhos te tirarem do seu quarto, te tirarem do momento de adoração, te tirarem do momento de gratidão, te tirarem do momento de devoção. Creia que esse é o Deus Santo, creia que esse é o Deus único, creia que esse é o Deus que é justo juiz. Creia que esse Deus é que está guardando o seu coração, e louve ao Senhor. Queridos, pare de murmurar. Só de você estar respirando hoje, já é momento de gratidão. Não seja como o povo de Israel. Só vinha uma dificuldade, já entrava em depressão. Só vinha uma dificuldade, já se prostituía, ia adorar outros deuses. Ah, pastor, eu não estou adorando outros deuses, não. Tá bom. Deixou de adorar o seu Deus? Não precisa adorar outro Deus, não. Deixou de agradecer ao Senhor? Você não está evidenciando um coração grato. Querido, seja como Ana, mesmo em dificuldades, chorou, mas se prostrou ao Senhor, e o Senhor confortou. Seja como Harold, que mesmo em luto, mesmo em perca de familiares e riqueza, bens materiais, ele escreveu essa letra, sou feliz. Sabe por que ele escreveu essa letra? Deixa eu colar a última estrofe. Porque ele tinha esta certeza que o Espírito Santo estava em seu coração. Ele foi grato porque ele sabia
que as filhinhas deles, se tivesse Cristo Jesus, e como bom presbiteriano, crendo na eleição incondicional, ele louvou o Senhor, porque sabia, tinha certeza que as suas filhas estariam na eternidade, e ele em breve a encontraria. E ele tinha esta certeza, a certeza que, indiferente da circunstância, a alegria que estava em sua alma era uma alegria proveniente do Espírito Santo. Com isso, sabe o que ele fez? Ele escreveu esta última frase: a vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Só quem tem essa certeza, em meio ao luto, escreve uma letra como essa. Como é que está a sua certeza, meu querido? Como é que está a sua vida? Estará eternamente com o Pai? Então, a partir de hoje, evidencia gratidão, evidencia exaltação, evidencia que o Deus Todo-Poderoso derramou a graça dele em sua vida. Que Deus os abençoe.